Boa noite. Então, a gente vai para alguma retomada de assuntos que nós já abordamos aqui durante todo o semestre e recapitular para ver como é que está a mente de vocês aí, né? Para tudo isso. Vamos lá. Deixarei aqui para vocês a minha tela. Aqui, gente. Vamos fazer um breve resumo ali. Quando a gente estudou a parte de cargas, cargas, né? Pode ser N vezes E, né? E cargas pode ser o quê? O it. Daí se deduz que se uma carga é igual a outra, it é igual. Se a fórmula da frente é igual à do fundo, todos dois estão descobrindo a carga que é em Coulomb, então eu vou ter N vezes E. Daqui eu deduzo o quê? Se eu quiser saber a corrente, que é sempre a mais procurada, é N vezes E sobre T. Certo? Aí, digamos aqui agora, ó. Lá, a gente aprendeu o quê? Que a força elétrica era o quê? K vezes Q, vezes Qzinho, Qzinho, sobre distância ao quadrado. Certo? Era a fórmula de força. Nós aprendemos também que o campo elétrico, que é dado pela letra E, lá no assunto, ele é igual ao quê? K vezes Qzão sobre distância ao quadrado. Certo? Que daqui a gente também tem o potencial V em volts, que é o mesmo U, que é a mesma DDP, que é a mesma voltagem, que é a mesma força eletromotriz. Tudo que está dado em volts pode ser o quê? K vezes Q sobre a distância. E essas três fórmulas, elas são lindas assim, juntas, porque aqui você pode deduzir várias coisas. Porque sempre essas provas têm dedução de fórmula. Então, se eu tenho essas fórmulas, se você olhar para a fórmula aqui da força, você olha para a fórmula da força, o que é que você olha em relação ao campo elétrico, certo? Aqui você tem a força elétrica. Aqui você tem o campo elétrico, não é isso? E aqui você tem o potencial elétrico. Aqui você tem essas três formas. Eu quero que vocês me digam aqui, o que é que você vê que tem na força que não tem no campo aqui? Qzinho? O Qzinho. Então, ó, eu posso dizer que o campo elétrico, certo? É igual a força. Se eu tirei Qzinho é porque foi dividido, né? Então, é a força elétrica sobre Qzinho. Que esse Q daqui vai cortar com esse de cá, né? Quando corta, vira campo. Ok? Então, deduz o quê? O que é que isso deduz? Que minha força
também pode ser o campo vezes Q. Certo? Até aqui tranquilo, né? Deixa eu botar um azulzinho aqui para cercar isso aqui. Você vê que isso aqui é importante. Aí, outra coisa que você tem aqui, outra informação. Se você olhar para o campo e para o potencial, o que é que tem de diferente de um do outro aqui? Olhando para o campo e para o potencial. O D ao quadrado. Isso, a distância do campo está ao quadrado. Então, se eu multiplicar isso aqui por uma distância, vai cortar o quadrado com o D que está aqui. Então, eu posso dizer que o campo pode ser o potencial deixa eu só voltar aqui, eu vou botar já a fórmula que eu quero. Então, eu quero que o potencial elétrico, o potencial V, ele vai ser o campo vezes a distância. Eu posso deduzir, então, aqui o quê? Que o campo ele é igual a o potencial sobre a distância. Posso deduzir mais alguma coisa aqui? Lembre de lei de Ohm agora. Hã? Que a força Que a é força igual ao campo elétrico, não é isso? eu posso fazer uma dedução pegando essas No duas. caso, isso. Que Eu é o vou potencial pegar. elétrico dividido por D. Vezes Qzinho. Eu posso fazer que a força vai ser o quê? Posso dizer isso aqui? Pode sim. Vira aí. Ó. Aqui eu vou deduzir outra coisa. Que F vezes D é igual a VQ. Alguém sabe dizer o que é força vezes deslocamento? Alguém aprendeu lá no ensino médio? A força vezes deslocamento, né? É o trabalho de uma força. Para que haja um trabalho, eu preciso aplicar uma força e precisa que haja deslocamento. Então, a gente está falando de trabalho. Só que trabalho é igual a energia, não é? Força de deslocamento é a DDP vezes a carga. Que legal. Então, se a gente falar de energia, aqui nós já chegamos nessa fórmula, né? Lá, que a energia, né? Energia é V vezes Q, que vai chegar naquela parte de capacitância e tal. Não vou botar agora, não. Eu quero puxar mais sardinha aqui para isso aqui. Beleza. Chegamos, olha onde chegamos. Passar um traço aqui. Ó, que legal. Então, eu posso dizer, aplicando aqui em cima, então eu posso deduzir também, né, que a força vezes deslocamento
pode ser I vezes R vezes Q. Alguém não concorda com isso aqui que eu botei? Alguém falou no chat? Vamos ver. Isso, o trabalho, né, Arthur? Arthur que falou ali. Então, ó, o que é I vezes R, gente? Quem é isso aqui? Quem é esse cara aí? É a lei de Ohm, né? A lei de Ohm. O que é que diz a lei de Ohm? Que A voltagem, volts é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Ok. Lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a DDPU é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Tranquilo? Então, ó, isso aqui eu fiz a substituição do V, que é um potencial que é dado em volts, que está falando da mesma coisa, DDP, voltagem, força eletromotriz, força contra eletromotriz. A gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de tensão elétrica. Então, você, pela lei de Ohm, você tem que U é R vezes I. Veja essa fórmula aqui, ó. Então, numa questão, se ele fala de distância, comprimento, qualquer coisa, fala de resistência, fala de corrente, fala de carga, né? Fala de força aplicada, então você vai ter que relacionar tudo a essa informação. Tem uma questão lá, então você já sabe que ele vai utilizar algo que relacione os elementos. Se ele falar distância, potencial e carga, você pula para cá, certo? Você pula para cá. Então, daqui o mesmo segue o mesmo princípio. É aquilo que acontece lá para a parte de potência. Porque daqui a gente deduz o quê? Ó? Deduz o seguinte, que R é igual a U sobre I, certo? Então, se eu quero saber o resistor em um lugar, basta que eu saiba a DDP nesse lugar e a corrente nesse lugar. Se eu quiser saber o valor de I, pela lei de Ohm, que é a que eu tenho, I vai ser U sobre R, certo? Então, tem isso aqui. Aí a gente vai ver para as fórmulas de potência. Não confunda potência com potencial. A potência ela é dada em watts. Quem tem um som do carro, né? Já sabe, já mande. Então, eu vou botar aqui, de vermelho aqui a fórmula de potência. E onde for substituída a lei de Ohm, eu vou botar de verde. A potência é π, não é? I vezes U. Se eu quiser saber a potência, eu posso usar I vezes U. Só que, pela lei de Ohm, I é U sobre R, vezes U, que já estava ali. Então, eu substituí esse I daqui pela lei de Ohm, que é U sobre R. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Que minha potência é U ao quadrado sobre
R, certo, amiguinho? Beleza? Da mesma forma que agora, ó, eu tenho que P é igual a I vezes U. Vou repetir. Só que agora, P vai ser igual a I. Quem é U pela lei de Ohm? R vezes I. Não é isso, amiguinhos? Isso. O que é que deduz aqui agora? Que a potência é... Manda. Manda que eu mato nos peitos. R vezes E ao quadrado, né? Isso. Como a ordem dos tratores não altera o viaduto, eu vou botar I ao quadrado vezes R. Certo? Aí, só que... então, eu tenho essas fórmulas aqui, ó, certo? Só diminui um pouquinho, só para tirar o print geral aqui. Aí Pronto, tirei já. aparece tudo, né? Sim, obrigada. Print aí, gente, é importante isso aí. Printa, salva. Todo mundo printando aí, celular prata. Tira foto. Ok? Vamos continuar aqui. Então, ó, eu tenho uma fórmula de potência I vezes U. Tem uma fórmula que aqui usa I e usa U. Essa fórmula de potência usa U e usa R. Já essa fórmula de potência usa I e usa R. Então, eu danço conforme a música, certo? Então, tá aí o que eu tenho. O que envolver dois elementos para achar um terceiro, eu vou fazer isso com muita facilidade, certo? Então, ó, fechando aqui, agora eu vou pegar um circuito para a gente utilizar algumas informações que a gente utilizou aqui. Vou pegar um circuito aqui. Uma coisa que eu vou falar com vocês que ficou falando, como a gente deu essa sessão de resistores semestre passado, a gente falou menos sobre isso, mas o pessoal que veio depois também precisa saber uma certa informação. Eu acredito que no Paint aqui é melhor para fazer. Show. Deixa eu recortar aqui. Eu fiz aqui. Não sei, eu deixei a letra pequena, mas acredito que vocês possam ver aí. Oi. Um rato está atacando ali, que o povo está desesperado. Oi, Ana, estou na aula. Estão vendo aí, gente? O circuito? Ó, esse circuito tem uma chavezinha ali, né?
A gente precisa destrinchar ele, fazer ele ficar mais bonitinho. Eu ensinei isso aí. Numa questão dessa, digamos que eu bote aí, eu vou botar valores, né? Vamos para números. Vou dizer que L1 e L2 são lâmpadas, certo, gente? O símbolo da lâmpada é um X. Eu botei só para o nome aqui, L1, L2, mas usa um X. Ou uma lâmpada desenhada, né? Não sei. Então, digamos, eu tenho uma chave aqui, uma chave seletora que eu posso ligar no A e eu posso ligar no B. Vamos trabalhar ela ligada no A. Vamos dar valores para U aqui. Eu vou dar U. Está fininho ali, eu vou botar vermelho aqui. U igual a 20 volts. Aí a lâmpada L1 e L2, eu vou dizer que são lâmpadas iguais, que apresentam no seu coisa lá, ela vai vir o quê? Ó? Não sei. Deixa eu dar um valor aqui. 80, 100. 100 watts. 100 watts por 20 volts. Isso aqui é chamado descrição nominal dessas lâmpadas, certo? L1, L2, digamos aqui. Aí eu pergunto, quando eu ligo essas lâmpadas aqui nesse circuito aqui, eu pergunto a vocês, qual vai ser o valor da potência L1, da lâmpada L1 e L2? Aqui é a potência máxima, certo? Ela vai ter a máxima intensidade, mas nesse caso, ligada a resistores, vai perder aquilo que acontece quando você liga o chuveiro em casa, as lâmpadas baixas, porque tem algumas coisas associadas. Aí eu quero saber a potência P1 e a potência P2, que é na lâmpada 1, lâmpada 2, com CH em A. Beleza? E aí, amiguinhos? Querem tentar responder? No caso, tem que fazer primeiro a resistência equivalente, né? Na verdade, vocês precisam achar o quê? O que é que eu falo? Que aqui vai dar 10, as duas vai dar Qualquer 20, no circuito caso. misto, gente, o interesse de vocês é encontrar o quê? A corrente. Porque a corrente no série, no último circuito, que é o série, ela é igual em todos os pontos. Por isso que você tem que saber de qual, né? Tem que saber mesmo a informação das leis de Ohm, que em série a corrente ela é igual. Então, para mim, é mais importante achar a corrente, porque achando a corrente, eu acho que eu precisar, certo? Achando a corrente, eu vou achar o quê também? A DDP em cada um dos setores. Mas, vocês estão vendo ali, em L1, L2, ela tem 100 watts por 20 volts. De cara, você precisa primeiro achar o quê? Aqui, ó, LD, ó, 100 watts por 20 volts. A tensão nominal e a potência nominal. Então, com isso aí, dá para achar o quê? Corrente? Você só vai achar a corrente máxima que a lâmpada suporta. Não vai lhe ajudar muito. Mas existe uma coisa que na lâmpada não tem como mudar. A corrente muda. Gente, tem um pessoal que manda no chat, às vezes assim, o chat eu não consigo abrir.
sempre dá esse delay, Yuri. Deixa eu botar aqui para... A potência pode ser utilizada no máximo ou não, não é isso? Então só teria tensão nesse cara que não muda. Não tem como usar menos tensão. Tem. Tem? Tem. É o que eu falei. Se você entrou 20 volts, lá seu chuveiro roubou É, não, 5. eu pensei que era em relação à potência isso. Isso. Ali está falando o valor máximo que ele suporta, que é Sim. 20 volts, né? Tanto que o circuito está 20 volts, porque se só ligar a lâmpada, ela vai acender. Concorda comigo? Se eu ligar só a lâmpada ali no circuito, ele vai acender a lâmpada. Com a máxima potência e a máxima corrente. Só que eu tenho outras coisas agregadas ao meu sistema. Perceba uma coisa. O chuveiro, quando você abre, você bota lá verão, inverno e tal, né? Quando você vai diminuindo a água vai aumentando e diminuindo. Mas a resistência lá, ela não muda, gente. Então, a lâmpada ela tem a resistência dela. E a resistência dela não muda. Então, com essa informação, ó, potência e U, e não é importante eu saber o I da lâmpada, o que ela suporta aí. Certo? Que como ela tem a voltagem 20 aqui, agora, se eu tenho uma voltagem 40 e eu ligo ela aqui, ela não ia suportar. Ela ia partir se eu só ligo uma lâmpada. Agora, se eu ligo as duas, daria. Por quê? Se eu tivesse 40 volts, ia o quê? Ia 20 para cada, só ligando as lâmpadas, sem os resistores ali. Então, a informação importante aqui, gente, ó, é que com essa informação aqui, ó, eu já estou lhe dando de cara, ó, o resistor. A resistência da lâmpada, RL. Que seria o quê? R é o quê? U ao quadrado sobre P? Exatamente. R é U ao quadrado sobre P. Ó, de onde nós captamos, o Heitor captou a mensagem, ó. Certo? Eu tenho P e tenho U. Eu quero R. Né? Então, dá para achar a resistência da lâmpada, não é? Que no caso seria quanto aqui? RL vai ser U é quanto? 20, né? Isso. 20 ao quadrado sobre a potência da lâmpada, que é 20 volts. a potência. Peraí. 100 watts. Potência 100. dado em watts. 100 watts. Pronto, 100 watts. Escrevi meu 100 watts. Beleza? Gostaram? Eu sempre faço assim, porque assim você ganha tempo. O 100 é meu, eu escrevo do jeito que eu quero. Certo, gente? Poderia botar o 100 e cortar os 2 zeros logo, então. Ficava mais fácil ainda. Eu prefiro assim. Sempre, ó, me livro 20 com 20 aqui, só vai ficar 20 dividido por 5, que vai dar 4 ohms. Então, pronto, eu já tenho essa informação. Aí agora dá para você redesenhar o circuito, não dá aí? Com a chave A ligada, gente. Já redesenharam o circuito aí?
Vocês querem que eu desenhe? Eu não sei desenhar, não. É, Luciana? Vai ser assim? Vai redesenhando. Gente, lá, como eu falei a alguns de vocês, a prova lá, lembrando mais uma vez, que a prova 2, ela é uma prova de múltipla escolha, em questão de ABCD. Então, você tem 25% de chance de cara para acertar. Então, não é uma probabilidade boa para quem chuta. Certo? Então, vamos estudar. Então, é bom vocês estarem com os materiais, os livros lá da biblioteca, as informações que vocês têm com os PDF das aulas, tudo isso. E não é na hora que você vê, você tem que ir estudando. Você pega aí durante a semana, tira um tempinho assim, chega ao trabalho, uma horinha ali, para estar olhando aquele material. Como nossa prova é segunda-feira, tem um final de semana ali para você dar uma olhada nesse material e se dar bem. Para saber, porque tem muita aplicação de fórmula. E a gente não tem como resolver vários exercícios de tudo. Então, a gente chama para atenção para alguns que usa bastante lei de Ohm, porque vai ter outras coisas para usar a lei de Ohm. Então, redesenhando esse circuito, ele ficaria mais ou menos assim. Ó. Vou botar aqui, terminal A e B, só que não é A e B a chave, certo, gente? Eu vou fechar a chave, se eu vou fechar a chave, vai ficar um circuito sem A e B, né? Porque vai ficar ligado. Então, aqui nós temos aqui, saindo, né? 20 volts. Opa. Então, eu vou ter, com a chave A fechada, eu vou ter o meu circuito assim. Assim. Tem duas resistências ali. L1. Chave A fechada. Uma resistência aqui. Outra aqui. Oh, que terror. Aqui. L2. Pronto. Fechei a chave A, ficou assim, não é isso? A chave A foi fechada aqui, ó. Pá, pá. A chave veio, ó. Girou, né? E fechou. O circuito ficou esse. Não é isso, amiguinhos? Todo mundo concorda ou discorda? Eu quero gente que discorde. É isso aí. É 1,05 ampere? Eu fiz aqui, deu isso. Não sei se deve estar certo, Vamos ver, eu vamos acho. ver, vamos ver. Aqui eu tenho 8, né? 8 ohm. Aqui eu tenho 4 ohm. Aqui eu tenho 4, não é isso? Aqui eu tenho 8. 8 ohm. 4 ohm. E aqui eu tenho 4 ohm. Para eu saber a corrente que passa, a corrente, ó,
Perceba uma coisa, de cara eu já posso dizer para você qual é a potência 1. Alguém me diz aí? Qual o valor da potência 1? Fico feliz quando aparece a potência 1 assim. Gente, isso é chamado curto-circuito. Curto-circuito não é aquilo que você junta um fio no outro com a palavra. É o chamado atalho. Fala assim, em uma porta, você tem 3 portas ali. Numa porta tem uma porta que você vai sair no jantar à luz de vela. Na outra tem uma porta que tem leões famintos e você vai ser o jantar. E na outra porta você tem tigres mais famintos do que os leões, que também vai ser o jantar. Por que porta você iria? Aqui eu ia jantar. Não é isso? Você quer a facilidade, você vai para o perigo? A mesma coisa, gente, ó, é a nossa querida corrente. Você acha que ela vai descer aqui e vai vir para esse lugar que tem resistor, para esse outro lugar que tem resistor, se ela pode chegar nesse mesmo ponto aqui, ó. Tá vendo? Ela pode chegar, ela tem que chegar aqui. Se ela passa aqui e não tem resistência nenhuma, você acha que ela vai passar onde tem resistor? Ou seja, tudo isso aqui embaixo está em curto. Isso é chamado curto. No caso, se tivesse uma lâmpada ali no L1, ela não ia funcionar porque a corrente não ia passar ali, né? Agora, se eu boto uma lâmpada aqui, ó, aí ela tem que passar por todo mundo. Se ela tem um resistor aqui, passa, mas aqui não, ó, ela vai vir esse caminho daqui, ela vai vir desse ponto e vai chegar nesse sem trabalho nenhum por aqui que não tem, ó, resistência. Todo mundo conseguiu compreender aí? Ou seja, se não passa a corrente por aqui, adivinha o valor da potência 1? Quem acertar, eu dou essa nota na prova. 100. Parabéns, Tânia, parabéns. Parabéns, parabéns. Então a potência vai ser 0 watts, porque não passa. Ali está em curto-circuito. Então, ó, você tem isso aqui, certo, gente? Então, aqui, ó, você tem um circuito aqui agora, ó. O circuito real para a corrente é esse aqui, ó. Que coisa feia. Então, você tem aqui. Você vai ter uma, duas, 3 resistências em série. Aqui você tem 20 volts entrando. Aqui você tem 8, não é? Depois 4. E a resistência da lâmpada também é 4 amperes. Ou seja, para eu saber a corrente que passa ali, I é igual a... I é igual a quê? Para quem não sabe, ó, U sobre R. Então, para eu saber a corrente toda, a total, eu preciso saber, eu quero I, que é total, certo? I total é U sobre R. Meu U é quanto? 20. 20. E R? 16. 16. Quanto vai dar isso aí? 1,25. 1,25
ampere, desculpe. Deixa eu puxar um bocadinho aqui. 1, Professor, oi, pode perguntar, gente. Dúvidas? Pode perguntar. aquele 8 ali, por que que deu 16? Onde? Não são 4 resistências? 2 de 8 e 2 de 4? Não, ó, presta atenção, eu acabei de dizer, ó, a corrente não vai enxergar esse pessoal aqui, ó. Isso aqui para ela não existe, entendeu? Porque ela não vai chegar nesse nó aqui e vai descer para ele e para ele. Ó, você me disse que... Aí, no caso, tá, considera o 8 e o 4. E Ó, o outro o 4 foi de onde? 4, ó, 8, 4 e 4. 8, Do L2, no caso. 4 e 4. Fio, gente, ó. A lâmpada, eu não preciso botar a lâmpada aqui em cima para dizer. Ela está no mesmo fio, ó. Uhum. E aqui é fio. Fio você bota onde tiver, mas desde que esteja aqui. Então, a resistência total vai ser 8 mais 4 mais 4, que vai dar 16. Por isso que a corrente deu 1,25 ampere. Olha que legal. Agora, para eu saber P2, a potência 2, que é nesse ponto aqui, eu posso fazer, se eu já tenho a corrente que passa aqui, eu posso fazer I ao quadrado vezes R. Não é isso? Então, minha potência 2, nesse caso, vai ser 1,25 ao quadrado, que é a corrente que está passando aqui, é justamente a mesma que passa aqui e a mesma que passa aqui, que vai ser esse rapaz aqui, ó, 1,25, vezes o resistor da lâmpada, não é isso? Que é 4. Cadê o pessoal da calculadora? R$ 6,25. É isso mesmo, gente? É isso. Também. Que deu isso. Dá 1,5625 vezes 4, né? Vai dar 25. Isso mesmo. 6,25 watts, certo? Então, qual é a informação principal que eu tenho aqui? É quando ele dá qualquer coisa nominal, com esses dois valores, você vai achar alguma coisa que é fixa. E não é corrente, que a corrente vai depender dos outros resistores que estão ligados. Se eu ligo mais resistores, essa corrente aí, a tendência é diminuir, porque a corrente é U sobre R. Se eu vou ligar com outras lâmpadas, aí vai estar... Por isso que as lâmpadas são ligadas em paralelo, justamente para não roubar tensão uma da outra. Então, ela vai ter a mesma DDP em todo mundo vai ter a mesma corrente, isso para lâmpadas iguais, né? E a mesma luminosidade, certo? Então, ó, perceba aí que a potência dela é 6,25. Ela vai estar bem clarinha aí nesse circuito aí, né? Se ela é 100 watts, é aquelas lâmpadas de 100 watts, antiga, que gastava uma luz danada. Hoje a gente usa de 15 e tem a mesma luminosidade, né? Ela só era mais baratazinha, tungstênio, com R$2 você comprava uma lâmpada tranquila. Mas, no final do mês, a conta pede. Ali em cima, professor, P1 e P2 com o que em A? Com CH, com a chave fechada em A. Certo? Com a chave fechada em B, essa parte de cá vai estar em curto, certo, gente? Ó, se eu fechar a chave em B, ó, né? Quando eu fecho em B, não, essa parte vai estar funcionando, né? Quando eu fecho a chave em B, aí o circuito fica completamente diferente. E fica como dever de casa vocês fazerem com a chave em B e achar as potências da No lâmpada. caso, não vai entrar em curto porque ele vai ter que passar pela Exatamente. resistência.
Aqui, ó. Quando eu fecho aqui, esse pedaço não existe, ele vai vir por aqui, né? Isso. E vai passar por todo mundo. Tá? Então, fica como dever de casa, justamente, achar... Não, Ó, professor. Ele sempre vai se dividir, né? A não ser que a resistência seja zero ali. Não vai passar pela L2, não, quando eu fechar em B, professor. Tem um caminho mais curto. tem o caminho mais curto, não é isso? Que ele vai vir aqui, vai descer, vai vir para cá, só vai funcionar o lado de cá, não é isso? É justamente. Só funciona a própria lâmpada. Então, L1 vai ser 100 watts mesmo. Ele não funciona com 20 volts, vai ter a potência máxima. Não. Não é não? Não, porque aqui você vai ter um resistor. Não, ele não vai passar pelo resistor. Ele pode passar direto. Não, nesse lado aqui, L2, a potência vai ser zero. Se eu Sim. fechar em B. Certo? Isso, Porque ele vai vir por aqui, vai descer, vai vir aqui, vai vir para cá. Certo? Isso. Aí Tem ele que vai passar descer. em L2 e esse aqui, certo? Uhum. Beleza? Ah, não, ele vai se dividir. Apesar de ter menos. Isso, porque Tem quando mais chegar resistências, aqui, assim vai ser ele usado. vai É ter isso que mesmo. passar por cima e por baixo. Ele vai ter que se dividir aqui. É, sim. Mesmo tendo menos resistência embaixo, ele tem que se dividir. Tá Ó, certo. na verdade, ele ficaria... Deixa eu recortar aqui rapidinho. Ele ficaria assim, né? Ficaria aqui o terminal A e B. Eu entendi, professor, já. Né? Ficaria A e B. Ficaria assim. Ficaria uma de 8, uma de 4 e o da lâmpada aqui embaixo, ó. B. CH, né? CH aqui ligado em B. Certo? Aí o que acontece? Aqui você ia ter uma resistência de 8, uma de 4 e outra de 4. Aí você ia ter que fazer o quê? Para achar a resistência. R'. Nesse caso aqui, ó. Você ia ter ó, R', né? A resistência que vai dar ali vai ser 12 vezes 4 sobre 12 mais 4, né? Não é isso? 12 mais 4. Botei aqui. Não é isso? Não é a multiplicação pela soma? A de cima é 12, a de baixo é 4. Então, é 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. Então, R' vai dar 3 Ω. Ou seja, a minha corrente nesse caso é U sobre R. Então, vai ser... Não, aqui não precisava nem fazer essas contas. Se eu quero saber a potência na lâmpada ali, né? Ia ficar super fácil. Só se eu pedisse a resistência equivalente, ia ser 3. Mas se eu pedisse a potência aqui, potência é U ao quadrado sobre R. Qual é a DDP agora aqui nessa lâmpada aqui? Mais uma vez eu digo que vocês precisam É 20. definir a teoria. Em paralelo, num circuito em paralelo, essa resistência de cima está em paralelo com a de baixo. Elas vão ter a mesma DDP. Aqui em cima vai ficar 20, deve dar o que aqui? Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Mas aqui embaixo, eu sei que está entrando 20 volts. Então, vai ser 20 vezes 20 sobre 4. 20 por 4 dá 5. Então, ela vai ter a luminosidade completa. Então, para que a lâmpada esteja a luminosidade completa, a chave tem que estar no B. Que legal, Isso é né? uma questão de marcar, eu tinha acertado. Errava, mas acertava. Não, mas é legal que você sabe que uma das duas vai dar 0 ali. Né? Agora, se continuasse do jeito que a gente estava fazendo, encontrando a resistência equivalente, teria que fazer lei de Kirchhoff ainda para tensão, para poder separar qual é a resistência que vai para um lado e qual é a resistência.
Para corrente. Não precisava. Se eu precisasse da corrente, mas aí pode fazer por proporção. Proporção também. Porque você tem aqui, ó, tá vendo? R' é 3 Ω. Aqui você vai achar a corrente total. Certo? A corrente vai ser 20 dividido por 3. Certo? Isso. Vai dar 1,67 aproximado de É corrente. 6,67. Né? 6,67, exato. 6,67. Aqui tem 12 e a de baixo tem 4. Então, você pode fazer pela proporção. Mas, como você tem as DDPs aqui, fica mais fácil achar a corrente, não fica? Aqui vai ser, aí em cima vai ficar 20 sobre 12. Fica mais rápido. Não é isso? Em cima você tem a DDP, você tem a resistência, 20 por 12. E aqui embaixo vai ficar 20 por 4. Dessa 6, alguma coisa, né? 20 por 4 dá 5. Então, em cima vai ficar 1,67, né? 20 por 12. 10 por 6, né? É isso mesmo. 20 por 12 dá 1,67. E 20 por 4 dá 5. Somando as duas vai dar o 6,67, porque ela se dividiu. Beleza? Ok, gente? Mas aqui vocês entenderam aqui Fazendo pela fórmula certa, economiza bastante tempo. Aqui. Vocês precisam economizar tempo. Você viu minhas contas, que eu nunca boto o número somado. Eu boto o número que apareça pelo menos um dos números por cortar. Você viu que aqui era 16, mas eu falei, já tem um 4 ali, 4 vezes 4 é 16. Aí já elimina aqui uma continha. Né? Mas quando vocês estão de calculadora, não tem problema. Então, nesse caso, na teoria, para a lâmpada ter a potência máxima, a chave tem que estar em B. Né? Quando liga em A, ela vai ligar a lâmpada 1, a lâmpada 1 não vai ligar, a lâmpada 2 liga, mas vai ligar com a potência mínima de 6,25 watts. Printar aí, gente? Foi tapeado com o curto, não foi, Daniel? O curto faz isso com todo mundo. A preguiça dela me atrapalhou. Bem, vamos pegar agora uma parte de força magnética. Ó. Lá a gente aprende, vou mostrar aqui para vocês. Nós já vimos isso, que a força magnética, em um campo, né? Em um campo uniforme. Qual é a fórmula da força magnética? Hein, amiguinhos? Gente, não me assuste. Hein? Dá um tempo aí para ver se vocês descobrem, acha nos slides. Hein? É porque muitas fórmulas, gente, junta, sabe, com a parte de mecânica. Então, por isso que é bom você ter as informações de mecânica. Alguém respondeu aqui? Deixa eu olhar no chat. Aqui, ó. A força, ela é que o módulo da carga, essa carga eu não tomo o sinal, certo? Vezes a velocidade, vezes o campo,
magnético vezes o seno do ângulo. Essa é a minha força. Quando a gente fala em campo induzido, né, campo uniforme. Só que se você for olhar em alguns livros, só para eu lembrar algumas coisas. Lá, quem é que? Quem é que? Aí? É carga, né? Carga. Como é que eu acho carga? Não diga que esqueceu. Pode ser a IT. É a IT. Obrigado. É a IT. Beleza? Veja, interessante, gente. A física sempre vai fazer essa mistura sempre vai fazer essas misturas com as fórmulas. Quando você faz vestibular, tudo isso, sempre vai ter isso aí. Agora, outra informação. Quem é velocidade? Velocidade é distância. Como a gente está falando de espira, a gente está falando de comprimento, né? A gente vai chamar de deslocamento sobre o L, que é distância, sobre o tempo. Então, se deduz o quê? Que a força magnética, quem é carga? It. Quem é velocidade? L, que é o comprimento, sobre o tempo, vezes o campo, vezes o seno do ângulo. Então, daí eu tenho o quê? Ó? O T eu elimino com o T. Então, a minha força magnética agora é o herói do Oeste, Buffalo Bill. Seno de alfa. Ok? Olha que coisa linda. Maravilhosa. Então, as fórmulas são deduzidas em cima das fórmulas da própria mecânica. Ó. Então, eu tenho essa fórmula para a força magnética, assim como eu tenho essa fórmula aqui para a força magnética. Né? Bastante interessante, não é isso? Demorei de achar onde eu tinha anotado. Foi? Fui achar agora. Acho agora. Mas é isso, gente. Por isso que eu estou falando que é bom você ter as anotações tudo ali pertinho, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, você tem essas duas fórmulas ali da força magnética. A fórmula de campo tem várias, porque vai depender se é uma espira circular, se é uma espira quadrada, se é um condutor retilíneo, se é paralelo. E tudo isso tem uma tabelinha que foi dada aí a vocês numa aula. E aí tem o PDF. Se vocês não acharem esse PDF, eu posso estar mandando para vocês. Mas eu passei esse PDF. Só mande logo, porque é tanta coisa. Não, tem PDF. Esse PDF não é meu, é de outra professora. Aí ficou faltando eu cortar. Só que se você... Josenilson, se você for lá no portal, no Live, em toda aula que eu dou, eu boto o vídeo e boto o PDF que eu utilizei na aula. Certo? Então tá lá. Das aulas anteriores, tem lá o PDF, a aula e o PDF. Se você for no Live aí, vai ter. Agora, essa de B, eu peguei de um outro professor, mas eu posso recortar e mandar aqui, certo? Peguei de uma professora.
Beleza. Para a parte de campo. Então, o que eu estou falando para vocês, gente, a gente não consegue resolver tudo. Então, você vai ter que olhar lá e falar, não, vou ter que usar essa, vou ter que usar essa de cá. Certo? Aí vai depender muito. Então, tem essas duas formas. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Bem, gente, aqui agora, digamos agora que a gente envolve essa parte de força magnética, de campo, e a gente vai juntar com a situação. A situação vai depender do que o enunciado diz. Eu vou charear aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui. Digamos, eu apareço aqui, nós temos um campo, nós temos a espira retangular ali, né? Uma espira quadrada, de lado L. Aí, se eu pedir área, certo? Aí já ia pedir fluxo. Se falasse de área, já ia para fluxo, a fórmula de fluxo, tem lá a fórmula de fluxo, né? Que a DDP, se eu quisesse saber a DDP e tal, aí ia vir um E. Deixa eu botar aqui, ó. Ia vir tipo um Ezinho aqui, pedindo a DDP e tal. E aí você já sabia que ia envolver fluxo. Que a DDP, né, fluxo sobre o tempo. Beleza? Mas digamos agora que eu envolva só aqui, ó. Eu falo, ó, uma chapa de resistência R, ó, vai anotando. Uma chapa de resistência R, digamos, eu falei, com lado L, né? Um lado L. Então, a gente já tem um comprimento L, ó. L da nossa chapa. Ela está atravessando um campo uniforme, então B. Eu estou criando um enunciado, certo? Campo uniforme. Deixa eu ver o que eu poderia falar mais, né? No instante T0, eu estou falando de tempo, então pode envolver tempo. No campo magnético perpendicular. Se é perpendicular, como uso o seno de 90 é 1. Porque a chapa está entrando num campo e ela está atravessando, então esse campo vai estar fazendo 90 graus. Se você olhar para a figura aí, deixa eu voltar para a figura. Se você olhar para a figura, o ângulo aí, alfa, né? Ó, você está vendo a espira, ela está entrando. Aqui eu tenho um campo entre duas placas, ela está entrando dentro desse campo e retornando. Ok? Então, a informação que eu tenho aqui é o quê? Que meu ângulo alfa é perpendicular, certo? Então, logo é 90 graus. Olhando só pela figura e juntando pelo enunciado. Eu falo as cargas estão atravessando, então aí envolve carga elétrica. Não é isso? Digamos que eu queira que vocês determinem a corrente elétrica para a situação 2 ali. Ó. Ele está atravessando, está entrando, você sabe que quando vai, gera corrente, tem aquela coisa do positivo e negativo, né? Ela entra, então, ó, tem velocidade, viu ali? Ó? Velocidade aparece, né? Está falando da velocidade. Então, tudo isso aqui. Aí ele perguntou a corrente. Certo? Então, eu envolvi resistência, isso. Posso envolver carga. Carga está envolvida assim, mas não está subentendido. Mas eu posso usar ela. Não está subentendido. Mas aqui é um campo. Velocidade, falei da resistência da chapa, tudo isso. Então, como é que eu calcularia a corrente? Então, ele está pedindo o quê? A fórmula. Vou calcular a corrente. Se você olhar lá, tem
várias fórmulas assim que envolvem a corrente elétrica, não tem? Tem nós vimos ali em cima que a força magnética é Biu vezes o seno de alfa, certo? Só que perceba uma coisa. Eu tenho o campo envolvido, tenho I, tenho L, mas não tenho envolvido o que? A velocidade. E também eu não tenho a força magnética. Certo? Não tenho a força magnética. Só que, lembra, se eu tenho carga na placa, lembra lá que a gente estudou relação força-campo? Força magnética, campo magnético, força elétrica, campo elétrico. Então, se você iguala isso aí, o que é que lá nós tínhamos na força? Se você olhar os prints anteriores, aí nós chegamos no seguinte, ó, que a força, né, é igual ao quê? A carga vezes o campo elétrico. Então, tem um campo elétrico uniforme ali, ó. Tem um campo uniforme. Então, envolve esse cara aqui. Então, nesse caso aqui, a força é Q vezes E. A gente já deduziu isso aí, não foi? Que Q, que é, pode ser o quê? Usando a DDP. Hein, gente? Opa, que U feio. Lembra lá que é a DDPU? É isso? O que era isso? U sobre a distância. Isso foi deduzido de onde? Que o V, né, aquele V lá, eu não quero botar porque é velocidade, eu botei U. Era igual a isso aqui, campo vezes distância. Nós já falamos disso aqui, ó, hoje. Se eu quero saber vai ser o quê? DDPU sobre distância. Então, no lugar que eu vou botar U sobre D. Ok? Então, já tem uma relação de força. Eu posso fazer aparecer I aqui, nessa fórmula? Tem como fazer aparecer I aqui? Quem é U pela lei de Ohm? I vezes R. Ó. E ó. Você viu quem já apareceu aqui, ó? Se ligue-se. Sobre a distância. A distância é o próprio tamanho da espira, L, não é? Ela está entrando ali. A distância que ela vai percorrer para ela ter ao máximo ali vai ser L. Beleza? Tranquilo. Só que a gente tem outra fórmula da força magnética. A força magnética, ela é o quê? Ela pode ser Q vezes velocidade, não é? Vezes B vezes o seno do ângulo. Como o seno de 90 é 1, então nós vamos ter Q vezes V e B. Lembrando aquela relação força se aproximar uma carga de um campo qualquer, tal. Então, a força magnética ela vai ser igual à força elétrica. Elas vão estar em equilíbrio ali. Então, eu posso dizer que uma é igual à outra. Eu posso fazer a equivalência entre um e outro.
Então, eu vou ter o quê? Q vezes I vezes R. Vocês têm que aprender a fazer essas deduções de fórmula. Ó. É tudo em cima das fórmulas que você tem. Tem informação, você pode misturar. Ó. Então, você tem Q vezes a velocidade vezes o campo. Tranquilo? Esse Q eu posso eliminar com esse. Você viu que as cargas ficaram subtendidas, então ela não entrou. Ó, eliminei logo o Q. Então, o que é que sobrou para mim? Sobrou que I vai ser igual a quê? Como é que eu acho a corrente aqui nesse negócio? V vezes B vezes L sobre R? Exatamente. Fazendo as multiplicações aqui, vai ser V vezes B vezes L sobre o nosso resistor. Então, se você precisar achar a corrente, você vai achar por isso aqui. Pode dar valores, pode dar algébrico, não importa. Certo? Ó, então, você tem que estar atento ao que diz o conteúdo. Ó. Deixa eu separar aqui. Só para puxar para ficar mais fácil para vocês printarem aqui. Pronto, fica mais, que dá para aumentar, né? Então, o enunciado falava de resistência, falava de comprimento, falava de velocidade, falava de campo e pedia corrente. Então, a dedução para achar a corrente está feita aí. Ó. Você viu que a gente utilizou a força elétrica e a força magnética. Certo? Então, fez essa ligação. Força é força. Às vezes você acha força por uma coisa e depois acha por outra. Agora, tem outra coisa também, gente, que acontece. Certo? Muitas vezes a situação pode envolver mecânica. Pode envolver uma questão de mecânica, de energia cinética, de energia potencial. Então, eu vou dar umas dicas para vocês, porque se envolve velocidade, envolve energia cinética. Então, se tem velocidade, eu posso pedir energia cinética, eu posso pedir a velocidade, utilizando justamente aquela fórmula de energia potencial. Eu vou dar umas dicas aqui, né? Todo mundo printou aí uma situação dessa? Está salvo, está gravado. Amanhã já tem que botar para que vocês possam ter esse conteúdo aí de resolução de questão. Então, se a gente pegar aqui, se a gente pensar, tem velocidade, tem energia cinética. Se tem a queda, a altura, a gente tem energia potencial. Ou seja, aqui. Ó. Vamos pensar, vamos imaginar aqui uma situação. Deixa eu charear aqui para vocês. Vamos criar uma situação hipotética. Certo? Eu tenho aqui o que é que pode gerar. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se me ajude. Digamos que eu tenho aqui ó, Vou fazer um negócio mais bonitinho aqui. Eu tenho aqui. Aí eu tenho uma descida.
pá. Aqui, daqui para cá, eu tenho minha maior altura, ó. Digamos, uma altura H aqui. Daqui para cá, eu tenho a altura Hzinho, certo? Lá na energia potencial, gente, vocês sabem, se não tiver atrito aqui, o que é que vai rolar? Aqui em cima sai o quê? Eu vou ter minha energia potencial máxima aqui. Eu não tenho velocidade, o carro está parado, eu só tenho altura. Se eu soltar, ela vai descer. Qual a forma de energia potencial gravitacional? Energia potencial gravitacional. Tudo que for energia, a gente está falando a mesma coisa, está falando de trabalho. É força vezes deslocamento. Então, sempre é uma força vezes deslocamento. A energia potencial está caindo, a força que utiliza é peso. E o deslocamento em queda é altura. Se a gente for fazer que trabalho é sempre uma força vezes deslocamento, que isso tudo é uma energia. Certo? E lá também tem energia, tem fluxo, tem tudo isso aí, tem efeito Joule. Se a gente está falando de energia potencial, o trabalho é o peso, né? Então, é P, energia potencial. A força na potencial é o peso. E a distância, o deslocamento, vai ser um deslocamento na vertical, que vai ser a altura. Então, a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Certo? Essa é a minha energia potencial. Aí lá, nosso querido Torricelli, a equação de Torricelli, diz que a velocidade ao quadrado de um corpo é v ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Esse deslocamento, se for na vertical, é altura. Se for na horizontal, é distância, comprimento, qualquer coisa dessa aí. Certo? Então, digamos que eu queira trabalhar com Torricelli e saber uma altura, eu posso usar essa equação aqui. Certo? Eu vou achar, eu posso também dizer que v ao quadrado, como é na coisa, eu vou chamar de VY, né? Digamos, de deslocamento aqui. Então, v ao quadrado... É a velocidade inicial, no caso, né? Se eu pego isso em altura, né? De algo que tem altura. Então, vai ser 2 vezes a gravidade e o deslocamento é h. Certo? Tem isso aqui, que nessas questões sempre boto. Eu vou dar umas questões resolvidas e vocês olham isso. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui? Aqui embaixo, nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Minha velocidade máxima. Certo? Então, durante essa queda aqui, eu vou ter uma energia mecânica. A energia mecânica é a soma de todas as energias que está acontecendo. Por exemplo, quando eu pego um arco e estico ele e solto aquela flecha, eu vou ter várias energias para eu saber. Eu vou ter energia potencial gravitacional, porque o arco vai cair. Eu vou ter a energia cinética, porque eu vou ganhar velocidade. Mas também eu tenho energia elástica. Então, a energia mecânica vai ser a soma daquelas 3 energias que foram aplicadas. A energia elástica, a potencial, porque tem altura, e a cinética, porque vai ter velocidade. Nesse caso aqui, eu sempre vou ter a energia mecânica, ela é igual em qualquer ponto. Então, ela vai ser potencial mais cinética. Então, à medida que um corpo cai, ela vai
diminuindo a energia potencial, porque vai diminuindo a altura, e vai aumentando a energia cinética, porque vai estar aumentando a velocidade. Certo? Então, daqui para cá, se esse corpo não tivesse perda, daqui para cá, eu ia ter uma altura que eu vou chamar a galinha. Certo? A soma dessas duas aqui vai dar essa altura máxima que está aqui. Compreenda comigo. Quando chega nesse ponto aqui, o que é que acontece nesse ponto? O que é que acontece ali? Em que parte, professor? Quando eu chego aqui, eu tenho energia para subir quanto de altura? A galinha, não tenho? Uhum. Eu consigo subir ainda uma altura a galinha. É o que falta ali, eu ainda tenho energia para subir. Eu já perdi velocidade aqui, eu não estou com marra máxima, mas eu tenho uma velocidade que dá para eu subir isso a galinha. Ou seja, gente, se eu lanço uma partícula, uma carga, e ela chega nesse ponto aqui, ela vai ter o seguinte, digamos, eu jogo um campo aqui, é essa mistura, ó. Eu jogo um campo aqui, o que é que acontece? O campo ele está entrando, né? Então ele está apontando para baixo aqui o campo, está entrando, certo? Quando tem um X assim é porque ele está entrando. Quando tem uma bolinha com a ponta, ele está saindo. Se ele está saindo, ele jogaria o corpo para subir muito mais do que a galinha. Concorda comigo? Ó, se ele está apontando para cima, ele jogaria mais que a galinha. Só que quando eu jogo um corpo nesse campo, esse campo vai fazer esse corpo descer. Ele vai impelir uma força para descer. Então, ele não vai subir aquela altura toda. Mas a minha referência está aqui, ó. Certo? Se eu tenho essa altura e essa, eu sei quanto ainda ele tem de velocidade para atingir. E eu sei a velocidade que ele vai entrar aqui dentro dessa parada aqui. Então, isso aqui vai envolver tudo isso, ó, Torricelli, todo esse envolvimento aqui, ó, essa dedução. Ou seja, nesse ponto, aqui que eu vou chamar de ponto C, o que é que acontece? Eu vou ter uma energia, a energia potencial, a energia cinética de C vai ser igual a energia que ainda falta aqui, ó. Que eu tenho velocidade para subir a galinha. Então, eu tenho energia potencial linha. Então, a energia cinética em C, eu tenho energia potencial linha para poder subir. Então, o que é que eu estou dizendo? Que a massa vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2, que é a fórmula da energia cinética, certo? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. As questões envolvem esses conhecimentos de mecânica. Então, eu tenho energia potencial, que é massa vezes gravidade, vezes a altura que ainda eu posso subir. Que a velocidade que eu tenho aqui, dá para subir isso aqui. Corto isso com isso, eu tenho que, para saber a velocidade ali, naquele ponto C de saída, vai ser a raiz quadrada de 2GH, certo? Mas eu também, né? A galinha, na verdade, a galinha. Digamos, se eu tiver aqui H for 30, certo? Se H for 30 e essa outra altura aqui for 10, certo? Então, quanto seria a galinha? 20. 20. Então, a galinha seria meu 20. É o que falta de altura para eu subir. Aqui é 10 metros. Eu estou transportando essa altura aqui
né? Essa altura e essa. Digamos que um é 30, outro é 10. Então, eu tenho 20 metros ainda de força para subir. Então, se eu quiser saber a velocidade aí, fica fácil. Tá? Minha velocidade vai ser o que falta ali. Então, eu calculando ali, a gravidade é 10, tal, eu ia achar minha velocidade nesse ponto. Então, eu tenho a velocidade para utilizar naquela fórmula lá. Q vezes V vezes o campo, certo? É isso aí que eu alerto vocês. Que você poderia, então, juntar essas informações, que envolvem velocidade, para chegar ali, certo? Deixa eu ver uma questão aqui que envolva isso. Printar aí? Isso aí é só para lembrar, certo, gente? É uma informação para poder resolver questões. Bem, se a gente imaginar aqui, ó, olha a situação aqui. Vocês estão vendo a figura aí? Sim. Eu tenho um condutor, né? Ligado aí os polos na bateria, 30 graus. Ó, você vê que tem comprimento, né? Tem corrente, certo? Ó, tem... Que fórmula de cara você já sabe que vai utilizar aí? Ó, tem campo, tem comprimento e tem corrente. A força magnética? Qual delas? Tem duas aí, a gente apresentou duas, não foi? A Bill. A Bill. Né? Onde está a pegadinha? Eu vou mostrar aqui uma coisinha aqui, que é para você ficar atento, certo? Na verdade, ele está levantando ali, né? Então, eu tenho o quê? Ó? Que a força magnética é B vezes I vezes L seno do ângulo. Tranquilo? Então, vamos dar valores, né? Vamos dar números. A gente fez muita letra, vamos dar aqui que o campo é... Deixa eu tirar desse canto. Um negócio complicado, né? É? Complicado, né? Você tem aqui, digamos, eu vou botar aqui, ó, que o campo... Deixa eu escolher valores aqui que dê para fazer umas continhas legais, né? Um campo de... Ah, 0,4 Tesla. A gente, quando ia aprender tabuada, pensava que era difícil, pensava que era muita coisa. Não, o que eu estou mostrando para você é você ver a figura e já saber alguma informação. Sem olhar para o enunciado, gente. Porque o enunciado, às vezes, assusta, certo? Então, eu estou trazendo aqui para você ver a informação. Digamos que o comprimento L é ali, 0,5 metros, 1000 metros ali. Uma corrente de 2 amperes. Certo? Já dei aqui. Agora, onde está a pegadinha? Qual vai ser meu ângulo? Vocês estão vendo o ângulo aí? Deixa eu ampliar aqui, só para... Qual é o ângulo que eu vou utilizar aí? 30. Lá tem um ângulo de 90, pô. O ângulo é esse aqui, ó. A pegadinha está aqui, ó. A pegadinha Eu pensei que era o ponto de lá, se deu de 90. Ó. Não, vai estar aqui inclinado. Você está vendo que ela está subindo inclinado, né? Aí dá 45. Ó, você vê que o condutor, né? O condutor aqui sobre o campo gerado, ele está aqui, ó. O ângulo dele é esse aqui, ó.
45 graus. Não. Não dá 45 não? Vai achar Não. ainda. E aquele que marca lá 20 graus, aquele é 20 graus? Aqui não é 90? Aí é 90, é porque tá um pouco, não dá para enxergar direito. 90 aí. 90. Aqui em cima é 30. Então, quanto é alfa? 60. 60. É É exatamente. porque realmente o colega tá certo. Eu também pensei que era pensei que era 20 aqui também, nesse do lado esquerdo. Não, Esse do lado mas esse do lado esquerdo tá deixando a desejar que é 20. pronto. Se você, como o senhor está reduzindo, a gente também já não vai enxergar também. Aí se você aumentar. Não, mas aqui era só para deduzir. Eu aumentei, tá. está gravado. Qualquer coisa você volta a gravação e vê que eu ampliei. Isso aí vai estar gravado. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que o ângulo. Que O desenho também está em 3D, aí dificultou um pouco a questão do ângulo de visualização. Não, por isso que eu ampliei aqui, para você sacar que está em 3D, né? E aqui o cantinho, eu tenho aqui um ângulo de né? 90 graus aqui, certo? Então, eu tenho um triângulo ali, que na parte de cima é 30. Certo? Na parte de cima é 30. Ali em cima é 30. Então, aqui é 90, então sobrou meu alfa é 60. Então, já dá para a gente calcular a força magnética, concorda? Então, já dá para calcular a força magnética. A força magnética, ela vai ser, no caso, 0,4, né? Vezes 0,5, vezes 2, vezes 0,87. É ou não é? Zero 348. Vai ser o que aqui? Raiz de 3 sobre 2. Zero 348. Não é isso aí? Então, você deu quanto aí essa conta? Deu quanto essa conta? Aqui deu 0,346. 0,346 Newton, certo? A força é Newton. Agora, você acha que numa questão dessa, né? Ele vai pedir só essa força magnética? Não. Mas ela já é um caminho. É isso que eu estou mostrando para você. Ele deu essas informações. Ele deu esses dados aqui. Digamos agora que eu apresente a figura mais marcante de todos os tempos. E olhando pela lateral.
Aí o conhecimento de mecânica agora precisa falar, certo? Certo, gente? Ó a situação ali agora. O que é que eu vou pedir? Eu quero a massa da barra. A massa do condutor ali, ó, que está ali. Certo? Só que aqui, ó, por exemplo, aqui está o campo, aqui é o desenho de lado. Certo? Aqui tem um campo apontando para cima, tal. Eu tenho uma força magnética. Eu tenho a força magnética aqui descendo, né? Tá nesse sentido. FM, ok? Aqui eu tenho que força aqui embaixo, que força essa aqui que está aqui embaixo. A nossa querida força peso. Se falar massa e a coisa está solta, está caindo, gente, está falando de gravidade. Então, a força aplicada é o peso. Só que eu só tenho a força M. A peso aqui, eu não posso igualar. Para eu achar massa, eu preciso achar esse componente do peso aqui, ó. Certo? Eu preciso do componente PY, certo? Do peso para poder igualar, ó. Certo? O peso aí. Ok? Que sexta-feira. Então, eu vou igualar a minha força magnética com o componente PY. No caso, a força magnética eu já tenho um valor. Para quem não sabe lá, lembra de mecânica, é massa vezes gravidade vezes o seno, só que o peso está atuando na parte de cima, nesse ângulo aqui, ó, que é só que eu vou usar o seno de 30. Para a força, ela utilizou esse de baixo, certo? Mas o peso vai utilizar o ângulo aqui de cima, certo? A componente. Eu utilizando o ângulo de cima, eu uso o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou ter isso aqui. Então, daqui eu vou deduzir o quê? Se eu quiser saber a massa desse corpo, vai ser... A gravidade é 10, né? O seno de 30 é meio. Então, aqui vai dar 5, né? Então, eu tenho 5m é igual a Fm, força magnética. Então, minha massa vai ser a força magnética 0,346 sobre 5. Quanto vai dar esse troço aí? (0,07). Não, vai dar 69,2, né? Aproximadamente. A massa vai dar 0,0692, né? Isso. Né? Quilogramas. Em potência de 10, vamos correr 1 a 2. A massa, vou botar aqui, 6,9, eu posso 6,92
vezes 10 a menos 2 quilogramas. Legal, né, gente? Então, ó, eu usei mecânica junto de um conteúdo. Então, eu estou fazendo todas as relações de questões que eu vi parecida, relacionando mecânica com a parte de física 3, a parte de elétrica, a parte de eletrostática, certo? Então, ó, veja aí como eu relaciono e consegue encontrar. Então, se tiver um problema desse envolvendo isso, então você usa os mesmos componentes aí, só vai substituir valores. Tudo bem? Legal, né? Não dá tempo mais para nada. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Então, no sábado aí, vamos ter uma aula extra às 2h30. Conto com a presença de todos. Quer fazer questão, vamos fazer. Quem está com o celular não aparece, então alguém que está no notebook pega e joga no grupo aí de vocês uma lista de força magnética resolvida. Bora Bahia, minha pipoca.